Setúbal é governada pela CDU há mais de 20 anos, mas as sondagens indiciam que as eleições vão ser muito concorridas. A TSF e o JN convidaram para este debate o atual presidente da autarquia, André Martins, eleito pela CDU em 2021 e que procurou uma reeleição para continuar o trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos. Maria das Dores Meira, candidata independente apoiada pelo PSD, que já cumpriu 3 mandatos à frente da Câmara Municipal, na altura eleita pela CDU, tem as contas do último mandato como autarca sob investigação. Fernando José, candidato do Partido Socialista, que nas últimas autárquicas ficou a 3.000 votos da eleição, tem como mandatário um ex-presidente de Câmara, também da CDU, Carlos Sousa, e António Cachaço, do Chega, que substituiu Lina Lopes, a cabeça de lista que desistiu da candidatura. Procura para estas autárquicas uma vitória semelhante à que o Chega conseguiu em Setúbal nas eleições legislativas. Seguindo os resultados das últimas autárquicas, é André Martins, o primeiro a intervir neste debate. E antes de avançarmos para as grandes questões que marcam o debate em Setúbal, André Martins quer ser reeleito numas eleições em que a CDU vai tentar fazer prova de vida. Perder um bastião como Setúbal terá um peso acrescido? Para nós, pelo trabalho que temos desenvolvido ao longo destes 23 anos que a CDU está à frente dos destinos de Setúbal, naturalmente que não temos isso na nossa perspectiva. A nossa perspectiva é de continuar este trabalho sempre para servir os setubalenses e os azeitonenses e o desenvolvimento sustentável do nosso território. Esse é o grande objetivo, é o foco em que nos motiva para continuar a defender os valores de Setúbal. O facto de o seu adversário, Fernando José, ser apoiado por um antigo autarca e Dores Meira ter estado na liderança da autarquia durante 3 mandatos, pode dificultar a sua reeleição? O trabalho da CDU, como se sabe, é um trabalho coletivo. Eu participei desde que a CDU tomou os destinos da Câmara Municipal em 2002, desde janeiro de 2002, estive 15 anos como vereador, vice-presidente da Câmara, 4 anos como presidente da Assembleia Municipal e agora com 4 anos de presidente da Câmara. A minha experiência, o conhecimento desta realidade, dos problemas e também dos valores que são a sustentabilidade e que dão garantias de um desenvolvimento crescente, mas sustentável de Setúbal, naturalmente que são as nossas convicções de que este trabalho é um trabalho que é reconhecido pelos setubalenses, pelos azeitonenses. E por isso nós consideramos que a CDU, os princípios e os valores da CDU, o trabalho, a honestidade e a competência são referências para os setubalenses e azeitonenses e por isso não há dificuldades maiores. O resultado da auditoria à Maria das Dores Meira é conhecido há cerca de um mês das eleições autárquicas. André Martins, é coincidência ou tem algum objetivo de prejudicar a candidatura? Eu pessoalmente não temos por missão resolver ou procurar resolver problemas que são da justiça. A Câmara Municipal, quando estas questões foram levantadas, os serviços municipais deram resposta a todas as questões que nos foram colocadas. E toda a informação que nos chega é encaminhada para as entidades competentes, designadamente a Polícia Judiciária, o Ministério Público, a Inspeção-Geral de Finanças e também o Tribunal de Contas. Não é isso que nos motiva, naturalmente que nós consideramos que é fundamental o esclarecimento dessas situações que têm vindo a público, mas o que nos motiva é o trabalho, a dedicação e o empenhamento. E ao longo deste mandato temos demonstrado que é essa a grande missão que nós temos, que é investir, continuar a criar condições para investir em Setúbal, para fazer o melhor bem-estar para as nossas populações e garantir uma melhor qualidade de vida. Qual é que é o motivo desta auditoria em curso não ter abrangido o seu mandato? É algo que a candidata Maria das Dores Meira tem vindo a repetir.
Isso eu creio que já ficou esclarecido e também como o relatório foi enviado para as entidades competentes, isso será esclarecido também nesse plano. Mas eu já agora queria dizer, porque o que a auditoria e a empresa, o trabalho que desenvolveu, foi um trabalho naturalmente dirigido para um conjunto de questões que foram sendo levantadas ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, e que, portanto, a empresa no relatório que produziu se situou fundamentalmente no que diz respeito à utilização dos cartões de crédito e ao receber de ajudas de custo pela utilização de carro particular. Desde que eu sou Presidente da Câmara, só há um cartão de crédito na Câmara Municipal, que não é utilizado pelo Presidente da Câmara, e também eu nunca recebi ajudas de custo por utilização de carro particular. E, portanto, não há resultados nessa investigação. A empresa solicitou toda a documentação, avaliou-a e, portanto, aqui onde identificou esses problemas foi, de facto, no mandato que se iniciou em janeiro de 2017. Foi vice-presidente de Maria das Dores Meira e, portanto, terá um grande conhecimento do que se passava no interior da Câmara Municipal nessa época. Porquê que só agora é que surge esta auditoria? Não tinha conhecimento do que está em causa nesta auditoria antes? Bom, eu, no anterior mandato, 2017-2021, fui Presidente da Assembleia Municipal e, portanto, eu não participava na vida da Câmara Municipal, acompanhava, como é natural, e até no âmbito das minhas competências como Presidente da Assembleia, agora não acompanhava a vida no dia-a-dia da Câmara Municipal e, portanto, não tinha qualquer informação sobre estes factos que vieram a ser identificados como penalizadores da vida do município. Mas acha uma coincidência a auditoria ser divulgada só a um mês das eleições? Não, a proposta para a realização da auditoria foi apresentada pelo Partido Socialista na Câmara Municipal em novembro de 2024. Isto, na administração, há procedimentos que são obrigatórios e, portanto, houve um processo depois de abertura de um procedimento concursal, houve uma empresa que ganhou esse concurso e que depois desenvolveu esse processo de investigação e, portanto, só agora é que a empresa entregou o relatório. Isso é conhecido da Câmara, dos senhores vereadores que estão na Câmara Municipal, da forma como todos estes processos se desenvolvem portanto, os procedimentos que são obrigatórios na administração e, portanto, não tem a ver com coincidência, tem a ver com o terminar de um trabalho que foi encomendado ou adjudicado nos termos a que a administração obriga. Fernando José, defende a realização desta auditoria por influência do seu mandatário, que foi afastado da presidência da Câmara de Setúbal para dar lugar a Maria das Dores Meira? Bem, antes de mais saudar a TSF, esta é mais uma oportunidade para debatermos de Setúbal, cumprimentar todo o auditório e em especial os setubalenses e azeitonenses. Obviamente que não, esta história conta-se de uma forma muito simples, aliás eu tenho sido muito objetivo a contar todo este processo. Nós fomos surpreendidos com uma reportagem do Público em 2024, depois com dados sobre a utilização de cartões de crédito que já eram do nosso conhecimento e depois uma reportagem da SIC que veio acrescentar novos dados, nomeadamente a suposta utilização de viatura própria e o recebimento indevido de ajudas de custo por essas deslocações que não se realizaram. Ora, face a esses factos, nós exigimos da parte do Presidente da Câmara, que é o responsável máximo pela autarquia, que agisse. Ora, face ao vazamento de documentos na comunicação social a que nós tivemos acesso, era preciso saber como é que esses documentos, alguns deles confidenciais, saíram da Câmara Municipal para as mãos dos jornalistas. Depois era necessário saber se os factos que ali estavam correspondiam efetivamente à verdade
e pela análise que fomos fazendo dos documentos a que tivemos acesso, efetivamente existia ali matéria que tinha que ser investigada. E, portanto, aquilo que entendemos é que, nessa altura, o Presidente da Câmara devia avançar não só com uma auditoria interna, nestas duas dimensões, mas também com uma participação junto do Ministério Público. Ora, nada aconteceu. E em novembro de 2024 os vereadores do Partido Socialista apresentaram uma proposta em reunião de Câmara face à inércia do Presidente da Autarquia, que percebemos, porque este é um tempo que se reporta a uma ex-presidente, ex-camarada de André Martins, era na altura autarca da CDU, e percebemos toda a dificuldade em agir por parte do Presidente da Autarquia. Dos factos. E foi nessa... A notícia do Jornal Público... Mas é verdade... Senhor candidato André Martins. A notícia do Jornal Público dizia, já referia, afirmava que o processo estava no Ministério Público. E portanto, a partir deste momento, o que a Câmara Municipal fez foi ceder os dados que foram pedidos para que a investigação seja feita. Já não é a primeira vez. Cada vez que eu estou a falar, o André tenta-me interromper. Eu sei que não gosta de ouvir as histórias mal contadas. E o senhor tem esse hábito. André Martins já teve a oportunidade de falar sobre este assunto. Aquilo que vamos tentar aqui, neste debate, com moderação, obviamente, quando eu estiver a falar, o André ouve e depois rebate aquilo que eu disser, porque senão não nos conseguimos entender. O André tem que me respeitar. Eu estou a falar e quando eu acabar de falar, o André volta a falar. Eu não imagino a dificuldade que eu tenho e a paciência que tenho para ouvir muitas vezes e ao longo destes anos. Mas eu tenho, eu ouço com calma. Hoje não, e portanto, se o André não conseguirmos tomar ao ponto, eu não consigo, o André não deixa falar. É que se o André não consegue, há um bom remédio. Chupa um rubeçadinho enquanto eu falo e depois a seguir vai comentar aquilo que tiver a dizer. Para ser ditas sempre. E portanto, face a esta inércia por parte de André Martins, responsável máximo da autarquia, nós decidimos em reunião de Câmara avançar com esta auditoria. O resultado da auditoria chegou no momento em que chegou. Não nos interessa a nós o momento, o que nos interessa é o apuramento dos factos. E o apuramento dos factos é claro. Aliás, uma recente notícia vinda também a público dá conta que a investigação da Polícia Judiciária também chegou ao fim relativamente a esta matéria e que vai reforçar aquilo que está no relatório da auditoria. E, portanto, sendo que para nós caberá à Justiça fazer o seu trabalho, para nós, vereadores do Partido Socialista, para nós, Partido Socialista, não há dúvidas daquilo que ali está. Então recusa que seja um conluio, como diz a candidata? Não existe conluio nenhum. Aquilo que nós queremos é o apuramento da verdade. E aquilo que a candidata Maria das Dores Meira ainda não conseguiu explicar, porque não conseguiu dar essa resposta, tem a ver precisamente com a utilização de viatura própria, quando tinha uma viatura à sua disposição, como turista, quando tinha uma viatura de serviço, e os boletins itinerários indicam deslocações em viatura própria que não se verificaram, deslocações em viatura própria que não se verificaram, mas que estão registadas em boletim itinerário. E, portanto, isso é que é preciso explicar como é que uma Presidente de Câmara fazia todos os meses 2.000 km em viatura própria. E isso é uma resposta para a qual a ex-Presidente da Câmara, agora candidata pelo Movimento Independente, apoiado pelo PSD e pelo CDS, não consegue, obviamente, explicar. Nega também, tal como André Martins, que o tempo em que esta auditoria foi revelado tenha alguma coisa a ver com a proximidade das eleições autárquicas. Eu entendo que nada tem a ver com as eleições autárquicas, tem a ver com o apuramento da verdade. Claro. Ora, se o relatório da auditoria chegasse à conclusão que a reportagem do Público, a reportagem da SIC, todos os dados que foram circulantes não correspondiam à verdade, ora, o relatório da auditoria certamente que viria dizer que nada daqueles factos correspondem à verdade e que não se verificaram. Pelo conhecimento que temos hoje da investigação também da Polícia Judiciária, que penso que também não levanta qualquer tipo de suspeita nem envolvimento em termos de campanha autárquica, aquilo que é do conhecimento é que essa investigação chegou à mesma conclusão que chegou o jornalista do Público, que chegou a jornalista da SIC e que chegou a empresa que fez o relatório da auditoria. Portanto, chegaram todos à mesma conclusão que efetivamente existiu um abuso na utilização de cartões de crédito, mas mais do que isso, uma utilização ou uma suposta utilização indevida e recebimento indevido de ajudas de custo. Agora, isto que
que nós temos vindo a debater nos últimos tempos pouco importa neste momento aos setubalenses, porque estas são práticas do passado. O Partido Socialista, quando vencer as eleições, no dia 12 de outubro, vai abrir nos primeiros 100 dias uma auditoria, e não é só ao último ano ou aos últimos anos de mandato. Vai ser mesmo uma auditoria a todos os mandatos da CDU na Câmara Municipal de Setúbal. Porque nós não podemos permitir que a dúvida subsista relativamente a estas matérias. E, portanto, nós temos que ir mais além. Porque quando questionado André Martins, e eu não tenho como duvidar, mas quando questionado, André Martins diz que não utiliza o cartão de crédito, Dores Meira acusa que não utiliza ele, há alguém que utiliza por ele, André Martins não consegue refutar esta acusação. E, portanto, nós temos mesmo que saber a verdade, porque estamos a falar de gestão de dinheiros públicos e temos que ser aqui rigorosos e transparentes nesta utilização, que pela investigação do Ministério Público que hoje é conhecida, pelo relatório da auditoria e pelas notícias que saíram, se vem a confirmar que efetivamente houve má gestão por parte da CDU. Não foi só de Maria das Dores Meira, na altura autarca da CDU, foi mesmo de toda a gestão CDU. Maria das Dores Meira parte para estas eleições com uma auditoria a pairar pelos últimos anos da sua governação, da Câmara Municipal, a auditoria que deu lugar a uma investigação do Ministério Público. Já disse que considera que se trata de uma perseguição política, mas considera compatível ser constituída arguida e estar à frente da Câmara Municipal caso uma eventual vitória? Queria antes de mais agradecer à Inês pelo convite e à TSF, como é óbvio, cumprimentar os colegas de painel, cumprimentar também todos aqueles que nos seguem, que nos ouvem. Queria dizer que esta é de facto uma perseguição pura e dura, perseguição política pura e dura, de quem é incapaz de governar, de quem é incapaz de no futuro se propor a uma governação que seria desastrosa, de quem já esteve no município e deixou o município em bancarrota e, portanto, e de quem deve, por exemplo, um pedido de desculpas aos setubalenses. Fernando José disse no último debate que tinha conhecimento disto tudo, não é? Pela comunicação social, disse agora aqui outra vez. Continua a mentir aos setubalenses. E, portanto, deve um pedido de desculpa. Porque foi Fernando José um dos mentores de todas as queixas que possivelmente estarão nos processos. Foi o Fernando José um dos mentores de todas as queixas. Quem é incapaz de governar, quem é incapaz de ter caráter para dizer a verdade, para trabalhar, é capaz de dizer, a última, salvo erro, foi a RTP, dizer para quem quisesse ouvir, eu só tive conhecimento. É evidente que foi Fernando José. É verdade. Fernando José. Fernando José fez aqui... fez queixa, foi um dos mentores das queixas ao Ministério Público. Aliás, André Martins disse há pouco, e disse bem, não é? Que quando se vai para esta auditoria, quando houve o conhecimento no público, já haviam estas queixas. E não mentiu. Fernando José mente. Não tem caráter. Não mente, tem Fernando caráter. José não é capaz de dizer... falta de caráter. Olha, agora posso falar. Já agora posso falar. Também é conhecido a sua educação. Claro que sim. E, portanto, dizer que os 2.000 km mês é mentira e deixarmos isto à justiça. Os setubalenses querem saber agora quais são as nossas propostas. Eu quero dizer ainda que esta é uma auditoria, que não é uma auditoria, isto é um relatório muito mal feito, cheio de erros, cheio de falhas, vai ter um processo de crime, não é? Porque tem uma ata de acusações sem base factual. Estamos perante uma auditoria de conformidade. Uma auditoria de conformidade não se faz a uma pessoa, faz-se a uma instituição. E, portanto, está aqui plasmado a perseguição que, em conluio a CDU com o PS, fizeram à minha pessoa. Em conluio, não há uma auditoria a uma pessoa, há uma auditoria à instituição, na qual essa pessoa trabalhou e, portanto, podem ser confirmados ou não os documentos dessa pessoa. Depois, o próprio relatório, isto não é nenhuma auditoria, tem aqui uma data de inconformidades
e de coisas que não são... Está aqui no relatório, que eu vou escusar de ler, porque estou muito mais interessada em dizer às pessoas quais são as nossas propostas, mas eu acho que ele é público e, portanto, as pessoas poderão ter acesso a ele. Uma data de acusações sem base fundamental. O relatório reconhece limitações de prova, omissão de documentos, mas mesmo assim apresenta acusações categóricas, acusações pessoais categóricas, que uma auditoria não pode fazer. Daí, portanto, o processo judicial que vai ser instaurado também contra eles, não só contra o Executivo, mas também contra eles. Depois, esta auditoria, ou este relatório, esta pseudo-auditoria, esta perseguição que eu acabei de dizer em conluio com os dois, e portanto é também proposta, não só Fernando José fez queixa, o nível deste vereador, passámos por muitos vereadores na Câmara do Partido Socialista. Passámos por gente muito íntegra, não é? Do Partido Socialista. Nunca tal aconteceu, nem da CDU. Maria das Dores Meia, ainda não respondeu à minha pergunta. Nem vai responder. Se for constituída a arguida e estiver à frente da Câmara Municipal, caso uma eventual vitória... Claro, se for constituída a arguida não sou acusada, certo? Caso exista uma acusação? Mas se existir uma acusação, logo se vê. Então, se for constituída a arguida, continua à frente em funções. Se eu for constituída a arguida, sou uma pessoa inocente, até prova em contrário, certo? E se for acusada, tenciona cumprir o mandato até ao fim? Exatamente. Se for acusada, logo se vê. Não é? Não sei de que é que se vou ser acusada, não é? É importante esta pergunta para as pessoas saberem que garantias é que têm. É mal criado. Não fiz é importante esta pergunta para as pessoas saberem as garantias que têm, caso votem na Maria das Dores Meira, o que é que vai acontecer com este processo judicial. Se fores acusada, cessa funções na Câmara Municipal? Não sei se cessa funções. Não sei se vou ser acusada. Eu tenho a consciência... Também não sabes se vai ser eleita, são 2 X. Exatamente, não, mas tenho essa convicção, não é? Os votos só depois de contados nas urnas, mas tenho a convicção de que vou ser eleita. E, portanto, do conluio destes 2 senhores, de quem é incompetente e de quem não tem caráter, faz-se, não é? Para tentar chegar ao poder através deste tipo de coisas. E, portanto, elas estão todas à vista. Eu só quero saber porque é que o relatório não foi feito, foi adjudicado até outubro de 2024. Diz aqui o candidato da CDU que não há utilização de cartão. Não é verdade, ele sabe que não é verdade. Se não utiliza, exatamente, mas nós provamos tudo. Senhor candidato, não se irrite, nós provamos tudo. Não me irrito, nós provamos. Quero é que a verdade seja. O senhor candidato, eu só quero saber porque é que não chegou ao fim. Porque é que não chegou ao fim? Porque é que tiveram medo? Porque é que não chegou ao fim? E quero saber se ela está paga até ao fim. Quem é esta sociedade de revisores oficiais de contas, se ela está paga até ao fim, se ela não foi feita metade, não é? E, portanto, o senhor candidato vai ter que provar isso tudo, se há ou não intenções, porque não é o senhor candidato que diz não houve utilização, não, são os auditores é que tinham que dizer isso. Onde é que está o resto do relatório? E quer que ele nos diga também, que diga aos setubalenses, que a utilização do dinheiro público, destes 2 senhores, utilizar o dinheiro público para fazerem campanha eleitoral, se pagaram estes 21 mil euros até a final. Uma última pergunta para esta ronda, rapidamente. Tem dito que não tem conhecimento formal deste processo? Já foi contactada pelas autoridades? Não. Fernando José, quer responder a esta acusação de ser o mentor da queixa? Começo logo por dizer que não aceito esta acusação de falta de caráter. Falta de caráter tem quem nunca respeitou os trabalhadores da Câmara Municipal de Setúbal e utilizou indevidamente dinheiros públicos. Isso sim é falta de caráter. Falta de ética e falta de caráter. Mas isto, como disse, pouco importa aos setubalenses.
as redes sociais do PS. Um direito, um dever de um agente público é, quando tem conhecimento de possíveis ilegalidades na Câmara Municipal, num organismo público, é de fazer essa participação. Não é uma queixa, é uma participação. Os vereadores do Partido Socialista, em 2023, fizeram uma participação no Ministério Público, tal como fez também os vereadores do Partido Social Democrata. O PSD também fez uma participação no Ministério Público. Aquilo que eu disse é verdade, porque nós falamos verdade, é que fomos surpreendidos com a reportagem do Público, com documentos que foram vazados na comunicação social que nós não tínhamos conhecimento. Nós tínhamos conhecimento da utilização indevida. Todos. Tínhamos conhecimento da utilização indevida de cartões de crédito. Aquilo que nunca tínhamos ouvido falar e não tínhamos conhecimento é daquilo que nós consideramos grave, ou seja, do preenchimento de boletins, da utilização de boletins para uso pessoal. Portanto, fizeram uma participação no Ministério Público. Vamos agora passar a António Deixa-me só terminar. Utilização de boletins itinerários. Utilização de boletins itinerários, na utilização de viatura própria, por quilómetros que nunca foram feitos. E isso vem, decorre da investigação da Polícia Judiciária. Então deixa a Polícia justificar. Mas explique. Passemos para... Não explique, não. É mentira. É mentira, claro que é mentira. É o seu nível. É o seu nível. Muito rapidamente. Eu só gostaria de dizer ao nível do óleo sobre este processo. É que a proposta da auditoria foi apresentada pelo Partido Socialista e foi votada por todos os partidos na Câmara Municipal, a CDU, o Partido Socialista e o PSD. E até hoje não há, tanto do Partido Socialista como do PSD, nenhuma dúvida sobre este processo. Os vereadores do Partido Socialista e do PSD estão na Câmara e, portanto, têm acesso a toda a informação. E, portanto, acompanharam também o desenvolvimento deste processo. Era só esclarecer que a administração pública exige determinados procedimentos, tem prazos, tem tempos e tem conformidades. E por isso aquilo que foi aquela fuga para a frente que a candidata Maria das Dores aqui apresentou não faz qualquer sentido. Mas nós no futuro as entidades competentes andam a avaliar. Passemos agora a António Cachaço. Considera que as explicações de Maria das Dores Meira são suficientes? Então, do PS? Bem, bom dia. Cumprimentar os presentes e os ouvintes, principalmente os setubalenses e azeitonenses. Agradecer à TSF a hipótese de debater o futuro de Setúbal e Azeitão. A auditoria está entregue às entidades competentes. As mesmas vão fazer as avaliações e tomar as medidas que acharem. Nos chega, se existisse alguma dúvida deste nível, garantidamente eu não era candidato à Câmara Municipal de Setúbal. Nós, a dia 12 de outubro, quando ganharmos, comprometemos aqui com os setubalenses e azeitonenses a fazer uma auditoria a todos os mandatos para trás, para percebermos realmente e clarificarmos junto dos setubalenses e dos azeitonenses os gastos que se têm feito, perceber onde é que é gasto o dinheiro que custa a todos. Depois só de dizer que o que se vê aqui é o reflexo dos últimos anos de gestão de Setúbal, portanto não nos conseguimos entender, não se conseguem entender e a cidade e a Setúbal e Azeitão vai passando pelo intervalo da evolução, do desenvolvimento e pronto, a nossa ideia é mudarmos esse paradigma. E considera que se pode tratar de perseguição política? Como é que olha para esta auditoria a nível político? Bem, a auditoria tem timings assim, um bocadinho estranhos. Agora, como diz o candidato André Martins, portanto, há procedimentos que têm que ser cumpridos, há datas que têm que ser cumpridas. Que é estranha a data e a altura, agora, isso as entidades competentes há de saber essas verdades. Substitui Lina Lopes, antiga deputada do PSD, como cabeça de lista do Chega à autarquia de Setúbal. Lina Lopes, na altura, diz que desistia alegadamente por difamação, ser alvo de difamação. É uma mancha que vai conseguir lavar da sua candidatura para as autárquicas? Nós não sentimos isso. Portanto, mostramos mais uma vez que o partido Chega, quando existe alguma dúvida ou suposição, nós tratamos do assunto e resolvemos na hora. Portanto, a Lina saiu porque tinha ali um problema de difamação,
Portanto, saiu por questões pessoais, para se defender a nível pessoal e não prejudicar o Chega nem o André Ventura, devido à imagem que podia causar ao partido. E considera que não vai prejudicar? Não, justamente. não. E porquê que desistiu em concreto Lina Lopes da lista do Chega? São questões pessoais. Não, são questões públicas, tem a ver com o facto de dinheiros que andaram a passar na campanha do Chega. Tem a ver com na dinheiros campanha públicos. do Chega não, porque Lina Lopes era uma candidata independente com e o mandatário, e com o mandatário que passou não era dinheiro. o mandatário da campanha sempre fui eu. Sim. Nunca existiu. António, isso foi público. Mas são questões pessoais que nós não nos queremos imiscuir delas, mas não temos qualquer relação com ela. Muito bem, passamos para outra pasta. André Martins já se queixou de uma falta gritante de polícias em Setúbal e até pediu ao governo mais efetivos. As soluções de uma polícia municipal ou um recurso à videovigilância, como propõem alguns dos seus adversários, não seria uma forma de ultrapassar esta carência? Nós consideramos que Setúbal é uma cidade segura e um concelho de seguro. Comparado com outras cidades a nível nacional, Setúbal não tem situações de criminalidade grave e, como sabemos, o relatório da Administração Interna que foi publicado em abril deste ano diz que a criminalidade geral em Setúbal reduziu significativamente. E, portanto, naturalmente que nós consideramos que é fundamental prevenir a criminalidade. E prevenir a criminalidade para nós, em primeiro lugar, é com uma polícia de proximidade. É nisso que nós temos vindo a insistir junto do governo do Partido Socialista, junto do governo do PSD, que temos-lo feito no sentido de garantir mais polícia na rua, mais equipamentos para que os polícias não fiquem na esquadra e não se desloquem aos acidentes porque não têm viaturas para o fazer. É necessário que os polícias, neste caso a PSP, tenham melhores condições nas suas instalações para que aqueles trabalhadores possam naturalmente se sentir bem também na sua função. A Câmara Municipal cedeu ao Governo um terreno para a construção do Comando Distrital e também numa reunião que tive com a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna do Governo do Partido Socialista, se confirmou que naquele mesmo terreno que foi cedido pela Câmara Municipal, para além do Comando Distrital, também se podia instalar uma esquadra, porque foi nesse sentido que a Sra. Secretária de Estado me dirigiu como solicitação a necessidade de criar mais uma esquadra em Azeitão, retirando-a de uma outra localização. Portanto, só não avançou todo esse investimento e todas essas condições porque os governos, tanto do PS como do PSD, têm vindo a fazer fugas para a frente, deixando problemas graves para trás. E o problema da segurança, como nós sabemos, é um problema que tem de ser prevenido. Nós não somos contra a videovigilância, achamos que esse é um caminho que também pode ser feito, mas não é com a videovigilância que nós vamos resolver os problemas da segurança, porque a videovigilância serve para, depois dos acidentes, dos crimes, poder identificar quem participou nisso. Antes, para nós é fundamental ter a polícia e a GNR. Nesse sentido estamos a dialogar com a GNR no sentido de criar um novo posto da GNR nas freguesias de Gâmbia, Pontes e Alta Guerra. Isso será brevemente anunciado publicamente. E quanto à Polícia Municipal, eu creio que é por demais conhecido aquilo que a Polícia Municipal não tem capacidade para resolver. E, portanto, quando se fala da Polícia Municipal, é estarmos a criar problemas na administração, designadamente na administração local, a assumir responsabilidades que, com a ideia de vir resolver problemas de criminalidade, como sabemos, como ainda é público, ainda recente,
a Polícia Municipal não tem essa competência e por isso não vale a pena estarmos a criar mais custos ou agravar os custos na gestão municipal. Eles já são suficientes e cabe aos governos, cabe ao Estado garantir a segurança das populações. E em Setúbal, a nossa reivindicação neste domínio tem sido crescente e é fundamental e é aí que nós pedimos e iremos pedir, quando ganharmos as eleições, fazer uma campanha mobilizando as nossas populações para exigir mais polícia de proximidade em Setúbal. Fernando José, o Partido Socialista tem entre as suas propostas a instalação de sistemas de videovigilância em certos espaços da cidade. Isso resolve a proximidade da polícia, como defende André Martins, não é também importante? Nós temos, nos últimos 4 anos, vindo a reunir de forma regular com a PSP e com a GNR. É algo que é importante referir e que foi dito aqui por André Martins, que tem a ver com a necessidade de deslocalização da GNR para as freguesias onde tem competência. Não faz sentido a GNR estar no centro da cidade não tendo competência para atuar no centro da cidade. Faz sentido estar próximo das localidades onde tem competência, como acontece em Azeitão e deve acontecer também nas freguesias do SAD, de Gâmbia Ponte e Alto da Guerra. E, portanto, isso é algo que tem que ser resolvido em consenso, em diálogo com a administração central. Aquilo que nós defendemos também nessas conversas que temos tido com a PSP e com a GNR é a implementação da videovigilância em certas zonas da cidade. Como aqui foi dito, como tenho defendido, Setúbal, a nossa cidade, é uma cidade segura, é um concelho seguro, mas é necessário em determinadas zonas da cidade, como é o caso da zona da Baixa, mas também na zona dos bares, junto ao ITS, é importante colocar aqui sistemas de videovigilância, não só para prevenir, mas para criar também na população uma percepção de segurança que muitas vezes não existe por falta de iluminação à noite. E, portanto, é necessário colocar estes sistemas que vão aqui também, obviamente, libertar agentes da PSP necessários para esta política de proximidade. Algo que se perdeu em Setúbal e que nós temos vindo a exigir era esta polícia de proximidade que era feita através da escola segura, junto das nossas escolas. Isto não quer dizer que se tenham registado aumento de violência ou aumento de criminalidade. Não, mas é necessário ter mais agentes, tanto na PSP como na GNR, para esta polícia de proximidade. E nós entendemos que a implementação da videovigilância nestas zonas que poderemos chamar, entre aspas, mais críticas, a zona de diversão noturna, a zona da Baixa, a partir das 7 horas que fica muito escura, é necessário efetivamente a implementação aqui da videovigilância. Mas é necessário também criarmos aqui uma maior iluminação da cidade. Nós percebemos aquilo que foi feito na cidade, em termos de iluminação pública, mas a verdade é que existem zonas da cidade que ficaram muito escuras e, portanto, nós temos que trabalhar aí nessas zonas que, com esta alteração que foi feita, criam ou dão a percepção na população de uma situação de insegurança que efetivamente não existe, mas que é causada nas pessoas precisamente pela falta de iluminação de determinados espaços. E, portanto, nós queremos também aí fazer uma intervenção direta, aumentando a luminosidade nessas zonas da cidade. Maria Deus de Osmeira, tem também previsto no seu programa garantir a segurança com polícia municipal e também videovigilância. Como seriam financiados e em que prazos é que esperava ter no terreno? Dizer que nós temos consciência de que a Polícia Municipal não substitui a Polícia de Segurança Pública e a GNR. Como é evidente, nem de longe nem de perto. Esta é uma polícia complementar. Tem sido um sucesso em vários concelhos onde já foi implementada. É uma polícia que vai dar alguma sensação de segurança às pessoas. Temos tido ao longo dos anos e ao longo dos vários governos pedidos de mais agentes aos governos que se têm sucedido e não conseguimos resolver esse problema. Ou seja, de vez em quando
os Ministérios da Administração Interna dizem já mandámos para lá 100 efetivos. E daí a 2, 3 dias saem 50 ou 60 e, portanto, ficam 40. Não resolvem alguns problemas. O município é extenso, portanto, tem freguesias nas pontas que precisam também desse apoio, tem alguns bairros sociais que precisam desse apoio, nomeadamente de polícia, de proximidade, como já existiu, mas esta polícia iria resolver essa complementariedade face a alguma vigilância no centro histórico, quer de Azeitão, quer de Setúbal, face a algumas necessidades que nós temos a nível da fiscalização da Câmara Municipal. Muitas vezes, para conseguirmos notificações, temos que temos que pagar gratificados para que se façam essas notificações, e se a Polícia Municipal faria isso, fazia parte do nosso corpo, digamos, de pessoas que trabalham na Câmara, resolver problemas de apoio ao movimento associativo, a todas as suas iniciativas. É preciso pagar a gratificados, e que são pagos, ou depende dos eventos, ou pela Câmara Municipal ou pelo próprio movimento associativo, e é uma despesa enorme, e portanto era uma despesa a substituir-se, portanto a ser pago para a Polícia Municipal em vez dos gratificados, e mesmo assim, de acordo com o estudo económico que já fizemos, ficaria muito mais barato, e portanto era uma alta de coisas que iriam de facto beneficiar o município, sendo que é preciso ficar claro, esta polícia não vai substituir a outra polícia que tem que existir, e que é da responsabilidade do Ministério da Administração Interna. Dizer também que nós pensamos, este estudo já está feito, pensamos em implementar logo que possível, e portanto saber as receitas e as despesas, onde é que vamos buscar receitas para que a Polícia Municipal seja sustentável. E, portanto, são essas as nossas contas. Em relação à videovigilância, é de facto ser implementada em zonas onde se justifique, não é? E, portanto, mesmo que essa videovigilância seja para atuar depois, para já é um motivo dissuasor de algum problema menos bom que possa acontecer. Mas mesmo que seja para identificar as pessoas depois, pelo menos elas estão identificadas, e é mais fácil à justiça, à polícia, não é? Portanto, fazer cumprir a lei em relação a essas pessoas, a esses infratores. Relativamente ainda à segurança, portanto, não há segurança sem iluminação, não há segurança sem limpeza, não há segurança com uma cidade desorganizada como ela se encontra. E, portanto, tudo isto, a limpeza, a organização da cidade, do espaço, a iluminação, são pontos fundamentais para que se possa conseguir também uma boa segurança no município. António Cachaço, também concorda com a criação de uma polícia municipal? Não haverá sobreposição com a PSP? Tem ecos de que a PSP vê com bons olhos essa solução? Nós, em reuniões com a PSP, com a GNR, tivemos o conhecimento que a PSP está de acordo com a Polícia Municipal no sentido de uma complementariedade de funções. Ou seja, não é para substituição, é simplesmente para complementar alguns serviços que a PSP faz neste momento e que se calhar fazem falta noutro sítio. Quanto à questão de poucos efetivos, nós temos todo o intuito em pressionar o Governo com a existência de mais meios e capacidade em Setúbal. E temos aqui também, a nível da segurança, nós no contacto que temos tido com os municípios, não temos a ideia da percepção de segurança. Não vou dizer que a Setúbal é uma cidade violenta ou de criminalidade alta, mas tem existido várias ações, principalmente na Baixa de Setúbal, com assaltos, com vandalismo, e que nós pretendemos terminar com isso com a videovigilância. Portanto, a videovigilância não é para meter na cidade toda, é em pontos concretos, portanto, na Baixa, ao pé dos bares, onde tem existido alguns problemas, ao pé das escolas, devido à pouca existência da escola segura, como disse o Fernando José,
E com isso complementar também ao perto do sítio dos transportes, do ITS, desculpa, obrigado, do ITS de Setúbal, porque achamos que ali aquela zona também é uma zona que pode ter alguma fragilidade a nível de segurança. Dado estas propostas, pareceria que a insegurança em Setúbal é crescente, André Martins? Não é essa a ideia que nós temos, não é essa a avaliação que fazemos, e também nas reuniões que temos com regularidade com a PSP e com a GNR, não é essa a informação que nós temos. Só quero dizer uma questão relativamente a isto, que é o seguinte, é que os orçamentos das câmaras municipais também são limitados. Uma polícia municipal significa muitos milhões de investimento para ter uma polícia municipal a funcionar em pleno. Não é? Porque ter uma polícia municipal só para dizer que temos uns elementos e, portanto, temos uma designação, isso não... Ter uma polícia municipal para essas funções, designadamente para substituir e ir um pouco mais além da fiscalização municipal, é necessário milhões de investimento. Não é? E, portanto, quando se apresentam estas propostas, é bom que todos saibamos do que é que nós estamos a falar. Nós temos em Setúbal, para além dos bombeiros voluntários, que a Câmara Municipal apoia, como não podia deixar de ser, porque o Estado não apoia os bombeiros voluntários na dimensão que é necessária, temos também os bombeiros sapadores. E sabemos o que é que significa ter uns bombeiros sapadores em Setúbal. Necessitam de ser reforçados. E, portanto, nós sabemos disso e sabemos quanto custa isso. Agora, para nós é fundamental ter os bombeiros sapadores que são pagos pelo orçamento do município. Não têm nenhuma contribuição do Estado Central, embora os bombeiros sapadores atuem na região quando são situações que justificam essa intervenção. E, portanto, quando falamos de investir para criar uma ideia de que estamos a resolver problemas, temos de ser bem ponderados e de, naturalmente, dar a conhecer efetivamente o que é que está em causa. Aquilo que é fundamental é também criarem-se melhores condições para que os fiscais municipais, quando nós abrimos concursos, durante este mandato nós abrimos 3 concursos para fiscais municipais. Não conseguimos, nos 3 concursos, não conseguimos arranjar pessoal para ir para a fiscalização municipal. António Cachaço, já estudou o orçamento para saber se é possível ter uma polícia municipal? Nós achamos que é possível, controlando custos noutras situações. A nossa avaliação é que é primordial a criação da Polícia Municipal e da videovigilância em Setúbal. Considera que não poderia ser resolvido de outra maneira? O orçamento dará para isso? O orçamento tem que dar. Eu acho que a segurança é o mais importante para os municípios. Não é? Se nós em 2005 não tivéssemos vendido Setúbal a Lisboa para termos acesso, para Lisboa ter acesso a financiamentos e subsídios, se calhar hoje em dia tínhamos hipótese de ter outras condições em Setúbal. É uma prioridade do Chega para Setúbal, a segurança? É. Mudamos de pasta, vamos para a habitação. A Câmara Municipal de Setúbal é governada pela CDU há mais de 20 anos. André Martins tem dito que Setúbal está acima da média nacional em habitação pública, mas como explicar então a carência de habitação apontada por todos? A habitação o nosso país é carenciado em habitação. Como todos sabemos, é um problema dos nossos dias e que deixámos chegar a este ponto. Os governos do Partido Socialista e do PSD acabaram com as cooperativas de habitação. Setúbal tem vários bairros que resultam do trabalho das cooperativas de habitação. E, portanto, foram estes governos que tomaram decisões de não garantir que as cooperativas continuassem a produzir habitação e desta forma ter uma vida equilibrada com condições de habitabilidade dignas em Setúbal. E, portanto, este é um problema que não é só da autarquia. A autarquia confronta-se todos os dias com esses problemas, com as pessoas que vão à Câmara Municipal a pedir habitação.
Mas também os sucessivos governos se demitiram de dar apoio social na área da habitação a essas famílias que, por razões dos preços do mercado no arrendamento, sentem todos os dias também em Setúbal. Nós trabalhámos durante este mandato para apresentar candidaturas ao PRR e que foram todas aprovadas. Neste momento estão em obra bairros municipais de habitação, na habitação, no valor de 130 milhões de euros. E, portanto, isto deve-se a um esforço muito grande, a um empenhamento e a uma orientação que foi fundamental para que estas habitações que já estavam num processo de degradação muito avançada, porque estamos a falar de habitações que resultam da construção social e que já têm 40 a 50 anos e, portanto, as condições de habitabilidade já estavam num estado de degradação muito avançado. É um investimento significativo que nós estamos a fazer na qualificação da habitação e das condições de vida das nossas populações. Temos também duas candidaturas para a construção de habitação nova, 500 novos fogos. A morosidade destes processos por parte do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, porque o Estado, os governos entregaram ao IRU esta responsabilidade, é uma instituição que não estava minimamente preparada para gerir estas verbas e por isto todos estes processos se atrasaram e essas candidaturas não foram aprovadas. Nas reuniões que tivemos com o Governo, ficou o compromisso de que estas candidaturas viriam a ser resolvidas em resultado da elaboração de um contrato com o Banco Europeu de Investimento para que estas candidaturas pudessem vir a ser aprovadas. Como sabemos, esse contrato já foi assinado, logo a seguir às eleições, naturalmente que voltaremos à conversa com o Governo no sentido de ver as condições para nós construirmos essas 500 novas habitações para colocar em renda apoiada e renda assistida. No nosso programa eleitoral, fazendo a avaliação da situação do crescente procura de habitação em Setúbal, nós propomos construir mais 1000 fogos para habitação em renda apoiada e renda acessível. E, portanto, é este o nosso compromisso com a população de Setúbal e Azeitão. Fernando José, a empresa municipal que o PS quer criar para criar a construção de habitação pública teria feito diferença nos últimos 20 anos? Claramente. Nos últimos 20 anos, aquilo que assistimos a uma retórica por parte do Partido Comunista Português em Setúbal, da CDU, de André Martins e de Dores Meira, atirando a responsabilidade para cima do Governo. A última habitação pública construída em Setúbal data ainda da governação do Partido Socialista, 860 habitações, aqui em 2 sérvios setubalenses, e portanto nós temos de olhar para outros exemplos. Maia, Valongo, Évora, Guarda, Olhão, Figueira da Foz, São João da Madeira, Funchal, Viseu, Braga, Cascais, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Porto, Lisboa, são exemplos da constituição de empresas municipais para cuidarem da habitação pública. Sendo um problema transversal a todo o país, a verdade é que a constituição desta empresa municipal vai trazer vantagens nas respostas que queremos dar, não só na venda de habitação aos nossos jovens, a preços acessíveis e controlados, a preços justos, mas também no arrendamento de habitação, na criação de uma bolsa de habitação para esse fim. A verdade é que, criando esta empresa municipal, nós excepcionamos os empréstimos, nós vamos ter procedimentos mais céleres e vamos também ter uma capacidade de endividamento da autarquia que não será colocada em causa, permitindo outros investimentos. O que pretendemos fazer é, por um lado, contrair empréstimo na banca, construir essa habitação, colocá-la no mercado para os nossos jovens a preço de custo.
a preço controlado, como aconteceu noutros concelhos. Esses concelhos deram passos para dar resposta aos jovens e à classe média. Setúbal ficou parado no tempo porque a narrativa de Dores Meira e André Martins é que cabe ao Governo, à Administração Central, dar resposta para estes problemas, e aos setubalenses pouco importa a quem tem a responsabilidade. Os setubalenses querem, efetivamente, é que estas soluções apareçam no terreno. Depois temos a bolsa de arrendamento. Nós temos de ter uma bolsa de arrendamento a preços também controlados e acessíveis para os setubalenses. E dou-lhe um exemplo daquilo que nós consideramos uma aberração, aquilo que é inqualificável. A Câmara Municipal de Setúbal, e bem, requalificou a Casa das Quatro Cabeças. Com fundos comunitários, houve requalificação da Casa das Quatro Cabeças. Essas 5 habitações poderiam hoje estar a servir para jovens em início de vida ali darem os seus primeiros passos. A verdade é que essas 5 habitações estão hoje no Booking, para quem quiser reservar, quem quiser ir visitar Setúbal, tem hoje ali uma possibilidade, porque elas estão a 148 € a noite. Ora, isto é inqualificável, nós não podemos ter habitação municipal no Booking para quem quiser reservar. E, portanto, isto tem de acabar. Isto vai mesmo mudar com o Partido Socialista a partir do dia 12. Nós vamos criar uma bolsa de arrendamento acessível. E quando André Martins e Dores Meira dizem e onde é que está o dinheiro e como é que isto é possível, nós respondemos: é possível com outra gestão do orçamento municipal, é possível com outra gestão. A Câmara Municipal de Setúbal tem hoje 59 milhões de euros de dívida. 59 milhões de euros. Nós temos só nos últimos mandatos de Dores Meira e André Martins mais de 5 milhões de euros pagos em juros de mora. O que é que nós conseguiríamos fazer com 5 milhões pagos em juros de mora? Por má gestão. Se isto fosse no privado, Dores Meira e André Martins teriam sido despedidos com justa causa, por má gestão do orçamento municipal. Depois temos 4 milhões que Dores Meira, através da assinatura de um contrato com a Data Rede, um contrato de concessão de estacionamento por 40 anos e com um aumento de 500% dos lugares tarifados, a Câmara recebeu esse contrato que assinou em final de mandato em 2021, a Câmara Municipal de Setúbal recebeu 4 milhões de euros, uma receita extraordinária que deveria ter servido precisamente para a aplicação de investimento extraordinário que poderia ter sido feito na habitação. Eu pergunto, o que é que foi feito com esses 4 milhões de euros que a Câmara Municipal de Setúbal recebeu em maio de 2021? Qual foi o investimento feito com os 4 milhões de euros que a Câmara Municipal de Setúbal recebeu em maio de 2021, em fim de mandato de Dores Meira, quando saiu de Setúbal para se candidatar à Câmara de Almada? E, portanto, é possível ter outra solução para a habitação, são soluções que nós apresentamos e que vamos concretizar para dar resposta a este flagelo da falta de habitação e da habitação indigna que existe em Setúbal. Antes de darmos rapidamente a palavra a André Martins para responder a Fernando José, queria-lhe perguntar a Fernando José que garantias é que tem de que esse modelo que já funcionou noutras autarquias vai funcionar também em Setúbal? Se funcionou noutras autarquias, porque é que não funciona em Setúbal? Setúbal, se funciona... Eu dei aqui mais de 18 exemplos de municípios onde isto resultou e, portanto, se resultou noutros municípios, nós não estamos aqui a inventar a roda, nós não estamos a assumir compromissos com os setubalenses, não vamos cumprir. Quem durante anos andou a assumir compromissos com os setubalenses que não foram cumpridos foi precisamente a CDU de André Martins e de Dores Meira. Eu pergunto também, já para deixar aqui no debate, a Dores Meira, por exemplo, onde é que está a Fábrica das Artes que anunciou, onde é que está a Cidade do Conhecimento, onde é que está o maior parque de ondas da Europa, o Wake Park, onde é que está o Terminal 7, a nova biblioteca e onde é que está também o grande projeto da Macau Legend que ia trazer um mega resort à nossa cidade. E, portanto, projetos que foram apresentados por Dores Meira, por André Martins, na altura vereador do urbanismo, durante anos e anos e anos, compromissos que foram assumidos com os setubalenses, ilusões foram criadas, mas que ficaram presas nas rotundas que foram feitas nos últimos anos e que tornam hoje o trânsito, a mobilidade em Setúbal caótica. E lá está, uma vez mais, a responsabilidade é do Governo. Claro. Fantasia que este candidato tem, naturalmente, resolve os problemas todos. Todos. A primeira pergunta é de saber, estes nomes destas cidades que foram referidas, resolveram o problema da habitação lá nos concelhos? Deram passos importantes para resolver. O problema da habitação? Entregaram não casas. Resolveram. Entregaram mas casas. É fantasia. Entregaram casas. Não é fantasia. Entregaram casas. É fantasia. Estes concelhos entregaram casas. A Câmara de Setúbal, nos últimos 20 anos, entregou zero bola. Zero casas. O Partido Socialista, quando construiu essas 800 casas, recorreu ao PER, um fundo
um financiamento igual ao do PRR. Foi nessa altura que fez casas, nunca mais fez. Nem há condições para fazer. Porque até porque não havia condições para fazer, porque deixaram em 2021 ou em 2022 a Câmara Municipal estava falida e portanto ainda há dias dei os parabéns à doutora Manuela Ferreira Leite por ter aprovado o contrato rico e financeiro em 2023. Foi uma opção da CDU na altura, foi uma opção, podia ter sido outra. As suas fantasias com os passadiços da Arrábida, com trazer a Feira de Santiago para a cidade, que durante cerca de um mês faria paralisar a cidade de Setúbal. O senhor foi a Macau também? O senhor foi a Macau assinar o contrato? Não foi a Macau. Não foi. Essas são as suas fantasias. Pronto, quero falar de coisas concretas, que são propostas que o senhor tem para o próximo mandato. São propostas se fosse eleito, construiria os passadiços na Arrábida. Exatamente. Se fosse eleito, trazia a Feira de Santiago para a cidade. Os tubalenses haviam de avaliar cerca de um mês que a cidade ficava paralisada. E paralisada está ela agora. É verdade. Nós verificamos. Mas também com as suas propostas, as suas grandes propostas, é trazer um pavilhão multiusos para o Largo José Afonso. Como o senhor prometeu nas últimas eleições. A Biblioteca Municipal. Em plena centro da cidade e zona ribeirinha da cidade, municipal. Construir um equipamento pesado como esse, naturalmente municipal. Não faz sentido. Mas já agora quero lhe dizer, o senhor deixa-me lá terminar agora. O senhor falou, há bocadinho estava aí todo indignado porque eu estava a interromper, para dizer a verdade. Agora deixe-me lá dizer. Diga lá, a Biblioteca Municipal, quando é que é a inauguração? O pavilhão multiuso. Quando é que é a inauguração da Biblioteca Municipal? Vai ser construído, senhor vereador, sabe onde? Na cidade desportiva de Setúbal, para promover Setúbal a nível nacional e internacional, também na área do desporto. Assinámos há menos de 15 dias, com um privado, a cedência antecipada de um loteamento privado, a cedência antecipada de 17 hectares e meio, exatamente numa área envolvente à pista de atletismo, para construir a futura cidade desportiva de Setúbal. É para aí que vai o pavilhão multiusos que o senhor quer pôr na zona ribeirinha da cidade. Não tem visão, não sabe como é que se desenvolve uma cidade. E depois os exemplos que traz, tanto faz serem do interior como do litoral. Setúbal tem especificidades. É uma cidade ribeirinha. É uma cidade ribeirinha e que tem de ser avaliada, projetada como tal. Quando é que é a inauguração da nova biblioteca, que assumiu este mandato? Senhor candidato Fernando este José, mandato, a nova biblioteca. Nós, para a Serra da Arrábida, temos o projeto da conservação da natureza e da harmonização dessa conservação da natureza sustentável, lógica através dos passadiços. Com o desenvolvimento das atividades que já se desenvolvem na área da Serra da Arrábida. É esse o projeto que nós temos para a Serra da Arrábida. Não é de passadiços, que não sei, nem sei onde é que o senhor iria buscar o dinheiro para fazer isso, nem sei como é que o senhor tem o desplante de propor fazer intervenções dessas num parque natural, que deve ser e preservado. Também está incluída nestes anos em que o Partido Socialista diz que não foi construída habitação pública em Setúbal, agora que se desfiliou da CDU e é independente, já tem respostas para este problema? As respostas são as mesmas, não é? Por passarmos a independente que as respostas são diferentes. Lembrar aqui ao candidato Fernando José de que a habitação é responsabilidade do Governo Central, sim. E não pode ser só do Governo Central em Sines, que é onde a candidata do Partido Socialista diz em alto e bom som: nós não fizemos habitação social porque é da responsabilidade do Governo Central, e em Setúbal já não é do Governo Central. Eu quero lembrar ao senhor candidato que o PS falhou ao país, o PS da qual ele faz parte e, portanto, também é cúmplice. Quero dizer ao senhor candidato Fernando José de que não foi possível, mesmo que tivéssemos querido fazer, como alguns municípios, de facto, por terem excedente orçamental, puderam fazer, como foi o caso do Eiras, não é? Não é preciso ir tão longe. Como foi o caso do Eiras, construir habitação social, se tiverem condições financeiras para o fazerem, independentemente daquilo ser uma responsabilidade do Poder Central. E, portanto, se a Câmara tem dinheiro para isso, tudo bem. Agora, o caso de Setúbal não era possível fazer, porque o Partido Socialista deixou Setúbal na bancarrota.
certa. É verdade. Não, é verdadíssima. É verdade que foi a doutora Ferreira Leite, não é? Que autorizou o contrato de reequilíbrio financeiro para nós podermos pagar logo aos fornecedores e, acima de tudo, aos salários das pessoas que estão a trabalhar na Câmara Municipal. E, portanto, o mandatário do Sr. Fernando José, do Partido Socialista, que chorou também de uma incompetência atroz, por isso perdeu logo a maioria absoluta no mandato a seguir, logo. Um bocadinho mais de Perdeu logo. Não, respeito. tenha você respeito que eu estou a falar. Tenha respeito que eu estou a falar. E, Tenha portanto, que andou 4 anos assim de Carlos que Sousa, não conseguia... pelo amor de Deus. Antigamente era muito mau, agora já serve, já é muito bom. E, portanto, que andou durante quase 5 anos a chorar, porque não teve incapacidade de fazer o seu mandato, a chorar que o contrato de reequilíbrio financeiro lhe toldou os movimentos, lhe toldou a atividade. É fantástico hoje estar a apoiar o Partido Socialista nesta contenda, né? neste caminho. Portanto, isto impossibilitou de todo de fazermos nova habitação, de fazermos até a recuperação, a requalificação da habitação do edificado existente, que foi muito, que foi recebido, por exemplo, do IRU para a Câmara Municipal a troco de alguns favores entre governos do Partido Socialista e o Executivo do Partido Socialista, como ele muito bem sabe. Sei. Mas já agora dizer que, de acordo com a legislação, a Lei 37 de 2018, relativamente às propostas que todos os municípios poderiam fazer para o PRR, era necessário fazer a estratégia local de habitação. E eu entreguei com todas as pessoas, claro, que trabalham na Câmara de Setúbal, excelentes técnicos, entregámos ao Governo em setembro de 2020 a nossa estratégia, foi a primeira a entrar no Governo. Nossa estratégia de local de habitação permite que nós possamos hoje estar a fazer obras, a fazer a requalificação e buscar dinheiro ao PRR. Nós tínhamos como meta 1.500 casas novas. 160 acessíveis e à volta de 3.700, 414 edifícios para serem reabilitados, num total de 297 milhões. Era a nossa estratégia local de habitação. Não temos uma casa. Zero. Uma casa feita. Nenhuma comprada. Em 20 anos. Em 20 anos. Portanto, o IRU, que tem essa responsabilidade também, prometeu estava na estratégia 1.000 casas. Portanto, começou 48, neste momento está mesmo tudo muito no começo. Disse ainda este ano, no princípio deste ano, que em julho iria começar a fazer 60 novas, 0. O IRU não cumpriu. E, portanto, nós queremos aproveitar esta disponibilidade que o Governo agora, portanto, esta linha para o Banco de Investimento, para o BEI, de 1.300 milhões de euros para possibilitarmos ainda irmos fazer alguma coisa, construir nova habitação, reabilitar mais habitações. Neste momento, a reabilitação em muitos deste edificado, eu andei este fim de semana na Bela Vista, está totalmente parado. Totalmente parado. Pessoas a viverem em contentores, tem que ser, é evidente que tem que ser, mas o tempo em que as pessoas ali estão é de uma aflição que não passa pela cabeça de ninguém. Só quem lá vai ver. E, portanto, é preciso construir habitação pública para quem trabalha, rendas acessíveis para jovens, para conseguir ali fixar os jovens e requalificar ainda mais habitação pública. Não estamos de acordo com a empresa municipal que o PS pretende criar, porque estamos a criar mais uma empresa de Jobs for the Boys. E está a falar do Porto de Setúbal. De Jobs for the Boys. Porto de Setúbal, através do tráfico de influência. Posso acabar? Claro que sim, nível, ó, claro, senhor candidato. Nível. Está a fazer Jobs
for the boys, é isto que eles costumam fazer. Quadros da Câmara. Queria dizer ainda que a Casa das Quatro Cabeças, da Câmara. Posso, não é vereador nenhum, ninguém foi ele. O Presidente dos Serviços Municipalizados é vereador na Câmara de Setúbal. Ó senhor candidato, nível, ó senhor candidato, nível. Está a dizer que há problema. Não há problema nenhum, sabe porquê? As empresas são constituídas e porque são nas empresas municipais do seu partido, também o presidente dessas empresas municipais são os vereadores que têm a responsabilidade e que há confiança. Ó senhor nível, tenha nível que você não tem. A Casa das Quatro Cabeças obedece ao cumprimento de fundos europeus para esta área. E, portanto, há um compromisso em relação a isso, sem o qual, tal como o Partido Socialista fez para ganhar as eleições em 2001, construiu uma casa, houve uma casa que foi construída, onde hoje está a agência agência de eletricidade, a agência do ambiente, é uma coisa assim, agência do ambiente, parece-me, e, portanto, os fundos comunitários foram para esse fim, e em vésperas eleitorais o Partido Socialista deu a volta àquilo e fingiu que era uma Casa da Juventude. E fingiu que era da Casa da Juventude. E a Câmara Municipal teve que tirar, a seguir às eleições, a CDU teve que tirar imediatamente ali a Casa da Juventude, ou então tínhamos que devolver estes fundos comunitários. Eu percebo a aflição, senhor candidato, percebo a aflição. Você não tem estratégia, não tem visão, tem muita coisa, muitos rabos de palha, e portanto não temos problemas desses. Não temos rabos de palha, quem está a ser investigado pela Justiça. Não, mas você também vai ser, não se preocupe. E portanto há estes compromissos para com Setúbal e esses é os que vamos cumprir. Em relação a todas as áreas que não vinham agora ao caso, não foi isso que foi perguntado, mas já que estiveram em cima da mesa, tudo isto, Macau Legend, etc, foram todos boicotados pelo governo do Partido Socialista. Todos. E eu tenho prova disso tudo. António Cachaço, aviso desde já que está em desvantagem de tempo, portanto aproveite. Já sabe quais são os edifícios públicos que quer transformar em habitação? Temos conhecimento de alguns, portanto, nós temos como prioridade fazer o levantamento das habitações sociais e tornar público no site da Câmara Municipal de Setúbal. Queremos criar também um programa de reabilitação de edifícios devolutos e em ruína, especialmente nos bairros históricos, de modo a arrendar para arrendamento acessível e venda bonificada a jovens. Queremos também fiscalizar a habitação camarária com rendas em atraso, com vista à sua regularização. Nós sabemos que existem casos concretos de necessidade, mas também sabemos que existem alguma desta habitação que é considerada segunda habitação e algumas até arrendadas a outras pessoas. Como é que o Chega sabe que existe essas habitações? Porque falamos com pessoas na rua e temos algum conhecimento de algumas situações. Queríamos criar uma bolsa municipal de arrendamento jovem, com o apoio direto no pagamento de rendas, por um período determinado de tempo, para jovens até 35 anos, com vínculos laborais em Setúbal. E queremos também criar uma adoção de critérios de prioridade a concursos na habitação social, a PSP, GNR, médicos, enfermeiros, professores, de modo a tentar fixar no nosso concelho estas entidades que são muito necessárias para o desenvolvimento da nossa cidade, de Setúbal e da Zitão. E quantas habitações na prática? Não vamos prometer números. Temos que avaliar e depois ver quais é que são as reais necessidades para estarmos. Não vamos prometer agora 1.000, 2.000, 3.000, não vamos entrar na guerra dos números. E seriam com renda moderada? Exatamente. Como é que propõem regularizar e reabilitar, por exemplo, os bairros ilegais? Vamos ter que tomar medidas concretas em relação aos bairros ilegais. Vamos avaliar, vamos perceber os casos concretos que lá estão e que tipo de casos são. Nós temos noção que existem casos concretos de necessidade, como também sabemos de casos que não pagam porque não querem. Peço desculpa, mas em Setúbal não há bairros ilegais. Muito bem. Como é que o Chega propõe, se em 20 anos a CDU não construiu habitação, como é que o Chega vai construir?
Nós temos a ideia de criar cooperativas e trazer o privado para a construção de habitação em Setúbal, através de incentivos fiscais e financeiros, a redução de taxas urbanísticas, de modo a que seja permitido a criação de habitação em Setúbal. Muito bem, agradeço a todos. André Martins, Presidente da Câmara de Setúbal, Fernando José, candidato pelo Partido Socialista, Maria das Dores Meira, candidata independente apoiada pelo PSD, e António Cachaço, candidato do Chega. Termina aqui o debate TSF-JN com 4 dos candidatos à Câmara Municipal de Setúbal. Pode voltar a ouvir, ver e ler este debate nas plataformas da TSF e do JN.